Fala pessoal do quinto período, tudo em paz? Esse vídeo é só para passar para vocês, relembrar na verdade a matéria da nossa primeira VA, tá bom? Então eu já tinha colocado isso no quadro, a gente já definiu isso em sala de aula, quem anotou tem no caderno. Eu não vou fazer aqui uma revisão, mas eu vou só relembrar os tópicos que nós já trabalhamos. Nós começamos então trabalhando, e isso vai estar na nossa prova, teoria das posses, né? A teoria objetiva, a teoria de Ehring e a teoria subjetiva, a de Savigny. Lembrando que a nossa regra aqui no ordenamento jurídico brasileiro é a teoria objetiva, a do 1196, artigo 1196, então, é a teoria objetiva da posse, aquela que exige apenas um exercício de fato de um poder sobre determinadas coisas para ser considerado possuidor. Tá bom? A outra, teoria subjetiva, exige além desse poder de fato sobre determinadas coisas, o animus domini, a vontade de ter a coisa para si. Essa teoria subjetiva ela é utilizada apenas na situação de uso capião. Bom, depois disso, falamos da classificação da posse. Estudamos a posse direta e a posse indireta. A posse direta é quando o possuidor está diretamente ligado à coisa. A indireta é aquele que, embora não esteja diretamente ligado à coisa, exerce ainda algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, o possuidor direto ele pode defender a sua posse, inclusive contra o indireto. Eu citei como exemplo em sala de aula, e acho que vocês lembram, a situação do locatário que defende a sua posse como possuidor direto em face do locador, que pode ser até o proprietário do bem. Muito bem. Depois de posse direta e indireta, nós falamos de institutos que se parecem com a posse, mas não são posse. Por exemplo, a detenção, que é quando alguém só usa a coisa, em um exemplo mais direto, o caseiro só usa a chácara porque alguém mandou ele fazer aquilo para cuidar da chácara. O motorista, o chofer, só dirige o carro porque ele está cumprindo ordens. Então a detenção ela tem uma relação de subordinação, dependência, e a pessoa que está na coisa ela não é considerada possuidora porque ela só está na coisa em razão dessa subordinação, dessa relação de dependência em cumprimento de ordens ou instruções. A outra situação, o outro instituto que se parece muito com posse, mas não é, permissão e tolerância. Né? Você não tem a caracterização de posse, isso aí está previsto no artigo 1208, quando há a mera permissão ou tolerância de se usar determinadas coisas. Muito bem, posse justa e injusta. Justa é aquela posse que não é violenta, clandestina ou precária. Por sua vez, a posse injusta é a posse que é obtida por meio de violência, é a posse que é obtida por meio de clandestinidade, às escusas do legítimo possuidor ou do proprietário, e a posse precária quando é exercida além do tempo previsto no título, seja no título que concedeu o direito real, seja no título de uma relação obrigacional. Muito bem, e importante lembrar que a posse violenta e a posse clandestina, elas podem se convalidar, tá? Pode deixar de ser violenta e clandestina, e a posse precária não, essa não pode. Bom, a posse de boa-fé e a posse de má-fé. Posse de boa-fé é aquela onde o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. Então, se ele tinha conhecimento que ele não podia estar na coisa, essa posse dele é, por sua vez, uma posse de má-fé. Com posse é a posse de uma mesma coisa indivisa por vários possuidores, mais de dois ou mais possuidores. Eles exercem posse de uma mesma coisa indivisível, e essa posse então é considerada composse. Todos têm o mesmo direito de possuidor sobre determinados bens, sobre o determinado bem indivisível. Ela pode ser uma composse prodiviso, que é aquela composse que internamente não é composse, ela é apenas posse, porque cada um dos compossuidores exerce atos de posse sobre determinados espaços, existe uma divisão. E é a composse pro indiviso, que é uma composse de direito e de fato. Todos exercem posse de direito e de fato sobre todas as partes do bem indivisível, tá certo?
A posse ela pode ser classificada ainda como posse ad interdicta, que é aquela posse que dá o direito ao uso dos interditos possessórios, é a mera posse, a posse da relação obrigacional, a posse do direito real que foi constituído sobre o bem. E a posse ad uso capione, que é aquela posse que é específica para fins de uso capião. Eu só possuo porque eu quero ser proprietário disso um dia. Tem também a posse ius possessiones, que é aquela que origina desse direito de possuir em razão de uma relação obrigacional ou de um direito real. E tem a ius possidendi, que vem de um título dominial. Eu sou proprietário e por isso eu tenho posse, tá? Muito bem. Aquisição da posse. Quando que se considera adquirida a posse? Diz o Código Civil que é a partir do momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de um dos poderes inerentes à propriedade. Então, a partir do momento em que eu posso exercer o uso, a fruição, a reivindicação da coisa, eu tenho então a posse adquirida, tá certo? Ela pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende, mas também pode ser adquirida por um representante legal, o tutor, o curador, os pais representando os filhos. E aí, uma outra situação que pode depender de confirmação do possuidor, que é aquela terceira pessoa que se apresenta para emissão na posse em meu nome, só que depende que eu confirme que ela está lá para aquele fim, tá certo? Bom, efeitos da posse. Se você é considerado possuidor, você tem a seu favor o direito de defender a sua posse. Esse é o primeiro efeito. A defesa da posse ela pode ser direta ou indireta. A defesa direta é aquela que você não precisa do auxílio do Poder Judiciário, é a autotutela da posse. Você pode praticar os atos de desforço imediato, no caso de esbulho, e de legítima defesa da posse ou defesa da posse, no caso de turbação. Então essa é a defesa direta. Lembrando que esse exercício dessa autotutela não pode ser excessivo, tem que ser apenas naquilo que é o suficiente para a retomada da posse ou para manter-se na posse. A defesa indireta, por sua vez, é aquela onde você vai utilizar das ações possessórias através do Poder Judiciário. Ação de manutenção de posse no caso de turbação, ação de reintegração de posse no caso de esbulho e o interdito proibitório no caso de violência ou ameaça à posse, tá bom? Aos frutos, e aí nós caímos aqui numa ligação direta com a posse de boa-fé ou de má-fé. Se a posse for de boa-fé, tem direito aos frutos, se for de má-fé, não tem direito aos frutos. A mesma coisa se repete quanto às benfeitorias, né? Você tem que levar em consideração nos seus estudos apenas as situações que falam de frutos pendentes, frutos colhidos. O possuidor de boa-fé, em regra, ele tem direito aos frutos enquanto durar a sua posse de boa-fé. O possuidor de má-fé não tem direito aos frutos, mas ele vai ter direito de ser ressarcido pelas despesas de produção. O benfeitor, aí, aquele que faz benfeitorias, ele tem direito às benfeitorias úteis e necessárias a serem indenizadas por elas, indenizado por elas. Mas quanto às voluptuárias, ele tem direito de levantar essas benfeitorias voluptuárias, levar consigo, se for possível, desde que não estrague a coisa principal. Se for algo que não é possível de ser retirado sem estragar, o possuidor vai perder essa benfeitoria voluptuária a favor do proprietário ou do legítimo possuidor. Então, nós temos aí as regras que inerentes a frutos e benfeitorias que levam em consideração se a posse é de boa-fé ou de má-fé. Bom, e se o proprietário exige a saída do possuidor, mas não quer indenizar pelas benfeitorias realizadas? Aí entra mais um efeito da posse, que é o direito de retenção. Este direito de retenção é nada mais nada menos que o possuidor permanecer na coisa enquanto não for indenizado pelas benfeitorias realizadas. Quanto à perda e deterioração, também leva-se em consideração a boa-fé ou a má-fé. Se for boa-fé, aliás, com culpa ou sem culpa. Se for com culpa, ele vai responder pelos eventuais prejuízos. Se for sem culpa, em regra, ele não responde. Se for de boa fé, ele não responde. Se for de má fé, ele responde, tá bom? Então, nós temos ainda a perda da posse. Quando que se considera perdida a posse, é no momento em que, embora contra a vontade do possuidor, cessa
ali a possibilidade de exercício de um dos poderes inerentes à propriedade. Esse é o momento em que se considera perdida a posse. Esses são os tópicos que vão cair aí na nossa VA. Reforcem aí na sua memória, estudem mais um pouco sobre isso, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, nós vamos ter só resultado bom, tá? Um abraço para todo mundo.